Sabe, quando a gente fala sobre gestão da qualidade em SAP, a imagem que geralmente vem à mente é a daquele inspetor lá no final da linha de produção, certo? Mas e se eu te disser que a verdadeira base para um controle de qualidade que funciona de verdade não está na inspeção final? Ela está bem antes, nos dados que dão o pontapé inicial em tudo. Para entender isso, vamos começar direto no meio do caos. Imagina a cena. O telefone toca, é um cliente e ele está desesperado. Chegou um material com defeito. A linha de produção dele corre o risco de parar. É aquela pressão máxima e alguém precisa achar a causa do problema para ontem. A primeira reação, claro, é correr para achar o defeito físico na peça. Mas a pergunta que realmente importa, a pergunta que evita que isso aconteça de novo, é outra. Em que momento o nosso sistema, a lógica por trás de tudo, deixou essa falha passar batida? E é exatamente aqui que a gente começa a encontrar a resposta. O problema raramente está na pessoa que fez a inspeção. Quase sempre, ele está na fundação, naquela parte invisível onde todo o processo foi construído, a fundação de dados. E é fundamental a gente entender bem o que são os dados mestres. Eles não são dados de uma transação, tipo um pedido de compra, que acontece e acaba. Não. Eles são as regras do jogo, sabe? O projeto da casa. No mundo da qualidade, eles são um manual que define exatamente como, quando e o que inspecionar, muito antes de qualquer peça chegar na fábrica. Essa pirâmide aqui, olha, ilustra a ideia perfeitamente. Os dados mestres são a base de tudo. Sem essa fundação sólida, bem planejada, os processos de inspeção e o controle de qualidade, que vem por cima, bom, eles simplesmente desmoronam. É um castelo de cartas. Então, beleza. Vamos desmontar essa fundação para entender cada peça. E o primeiro bloco, o mais básico de todos, é o próprio material. Tudo, absolutamente tudo começa aqui, no registro mestre de materiais. Pensa nele como se fosse a certidão de nascimento de qualquer produto ou matéria-prima dentro do sistema da empresa. E aqui a coisa fica interessante. É dentro desse único registro que a gente decide se o material precisa ou não ser inspecionado. É aqui que a chavinha da qualidade é ligada para um produto. É permitido pular a inspeção se o histórico do fornecedor for bom? A gente define aqui. O lote de inspeção vai ser criado sozinho pelo sistema? A decisão está aqui. Todas essas regras do jogo são definidas no mestre de materiais. Ok, o material já está configurado. Agora vamos para a próxima peça do quebra-cabeça que conecta a gente com o mundo lá fora, o fornecedor. Aliás, uma observação rápida, mas super importante. No mundo mais moderno do SAP S/4HANA, o termo fornecedor evoluiu para um conceito mais amplo, o parceiro de negócios. É um registro mestre único que simplifica tudo, representando tanto fornecedores quanto clientes e outros parceiros. Mas pensa comigo, como é que o sistema sabe quais regras de qualidade aplicar para um material específico que veio de um fornecedor específico? A resposta está na ponte que conecta esses dois dados mestres, o chamado Registro de Informações da Qualidade. Pensa nesse registro como se fosse um segurança na porta da empresa. Ele pode, por exemplo, simplesmente bloquear a criação de um pedido de compra se um fornecedor estiver com algum problema de qualidade. Ele pode exigir um certificado para liberar o recebimento da mercadoria. É ele que garante que as regras combinadas entre aquele material e aquele fornecedor sejam cumpridas à risca. Bom, a gente já definiu o que inspecionar e de quem veio. Agora falta a parte crucial, o como. Qual é o passo a passo detalhado para fazer a inspeção? E essa função é cumprida pelo plano de inspeção. Esse cara aqui é o roteiro, o manual de instruções detalhado que vai guiar cada etapa de um teste de qualidade. E o poder do plano está justamente nos detalhes. Ele não diz só inspecione, não. Ele detalha a sequência das operações, especifica o que inspecionar, por exemplo, o peso, a cor, a dimensão, e define como inspecionar, ditando os métodos e até o tamanho da amostra. Em muitos casos, se não existir um plano de inspeção, o lote de inspeção nem chega a ser criado. Simples assim. Até agora, a gente falou de dados estáticos, de projetos, de regras. Agora, vamos juntar todas essas peças e ver como, juntas, elas constroem um processo dinâmico, que funciona sozinho. E essa linha do tempo mostra a mágica acontecendo. Olha só, a mercadoria chega. No mesmo segundo, o sistema vai lá e consulta aqueles 3 dados mestres que a gente viu. O mestre de materiais, o registro de informações da qualidade e o plano de inspeção. E qual o resultado? Bum! Um lote de inspeção é gerado na hora com todas as instruções, dizendo para o laboratório exatamente o que fazer. Tudo automático, sem ninguém precisar digitar nada, sem margem para adivinhação. Então, o ponto principal é este.
Quando a gente constrói bem essa fundação de dados, o resultado não é só um processo que reage a problemas. É uma estrutura de qualidade proativa, sólida e, acima de tudo, confiável. E os benefícios disso são muito claros para o negócio. Inspeções automáticas significam menos erro humano e mais agilidade. O controle estatístico de processo vira uma ferramenta de verdade, que prevê problemas em vez de só relatar o que já aconteceu. A avaliação de fornecedores deixa de ser achismo e passa a ser baseada em fatos. E no fim do dia, os relatórios de qualidade passam a ser algo em que se pode confiar para tomar decisões. Então, para fechar, fica aquela pergunta que não quer calar, né? O sistema de qualidade da empresa, ele está construído em cima de uma rocha, uma base de dados sólida e bem feita? Ou será que ele está em cima de uma areia movediça, com dados inconsistentes e mal gerenciados? Porque no final, a qualidade do produto que chega para o cliente não é definida na última inspeção. Ela é definida lá atrás, na primeira linha de configuração dos dados mestres.